só eu tenho que calcular um lado e outro lado, ordena um pouco essa lógica nesse lugar aqui, tá? Então, faz conta aqui, ó, achei esse ponto, achei um ponto aqui, então repare, gente, eu estou achando pontos na linha de testada agora, né? Achei esse ponto e achei esse ponto, tá? Achei na minha, mas de todo jeito, eu achei esse ponto colocado aqui. Então, ó, minha linha, meu perfil natural terreno, tá assim, tá? Ele está desse jeito. E aí, o que eu vou fazer? Olha, dois pontos determinam uma reta. Então, eu vou continuar com essa reta vindo para cá e vou continuar com essa reta minha para cá. Eu só estou com um pouco de dúvida nesses pontos aí, Por quê? Essa regra de 13 que você me deu. Tá. Gente, lembra que assim, a hora que você tem esse valor, você vai marcar esse valor de um lado e esse valor do outro. Né? E aí o que vai acontecer? É sempre o quê? Referenciado neste ponto, né? Nessa cota aqui, que aí você consegue ver para cima e para baixo que jeito que é, você consegue ter essa medida aqui. Certo? Sim? Então, olha bem, achei isso aqui. Tá? O que vai acontecer, gente? Eu estou falando, nós vamos fazer essa extensão dessa linha a partir de dois pontos de um lado, dois pontos de outro. Então, você está simplesmente dando um extend no paninho colocado lá. Dependendo do terreno que você tem, se o terreno é uma pirambeira, por exemplo, a gente ia ter que fazer, do mesmo jeito que você fez esse perfil aqui, você ia ter que fazer esse perfil mais pro lado de cá. Por quê? Porque pode ser, se ele tivesse uma diferença muito grande de perfil, que a hora que você tivesse que calcular a movimentação de terra, se o desenho tivesse certo em relação ao perfil do terreno, esse valor de modificação, de cálculo, de cubagem de terra desse problema. Tá? Mas nós não vamos fazer isso. Eu só estou lembrando que quando vocês fizerem isso profissionalmente, prestem atenção nesse terreno lindeiro. Se ele for um terreno que é muito diferente da área que você está trabalhando, faz o perfil certinho. Tá? Calcula esse ponto, a hora que você sair daqui, faz o perfil, tá? O perfil mesmo, como a gente faz perfil de arquitetura, como vocês fizerem esse perfil. Esse ponto aqui também. Por aqui. Certo, gente? Então, olha bem. Até aqui, alguma dúvida? Tá tranquilo? Podemos? Onde que foi a conversa? Vou falar isso aqui, tá? Então, lembra, gente, que esse aqui, ó, eu preciso disso pronto para eu conseguir fazer isso aqui. Né? E aí, então, olha bem, o que eu vou colocar aqui agora? Eu tenho, né? Imagina, eu não tenho como, né? Pensa aqui, o terreno está aqui, eu tenho um aterro que está aqui, um poste que está aqui, nitidamente, não tem? Um aterro e um poste colocado aqui. Eu não posso ter um terreno que esteja aqui. Posso? Eu tenho que ter acesso no nível da rua, que é aqui embaixo, eu não consigo chegar aqui em cima. Do mesmo jeito que eu tenho acesso aqui dessa linha do terreno, eu não consigo chegar aqui embaixo. Né? Então, o que nós vamos pensar? Ó, eu tenho uma coisa que chama talude de corte. Eu tenho uma coisa que se chama talude de aterro. Inclinações de talude dependem de pedologia de terreno. Tá? Então, assim, da composição do terreno. Então, o que nós vamos fazer? Para nós não vai depender disso. Nós vamos usar um número fixo, mas está muito claro para vocês que se eu cortar uma rocha, é muito diferente. Né? Aí o exemplo foi esse granito, né? Por exemplo, para cortar uma rocha, eu falei, corta finito, você vai ver como é que ele escorrega, né? Por uma rocha. Naquele sentido. Mas o que vai acontecer? Se eu cortar uma rocha de granito, tá? Que não vai escorregar, eu posso fazer um talude desse jeito, eu posso meter, né? Por causa de técnicas de mineralogia. Se eu cortar, pensar, se eu tiver de aterrar um terreno que tenha areia, você consegue ter a mesma dificuldade que você consegue se você tiver argila? Não, porque aí escorrega. Então repare que a granulometria, o tipo de
terreno faz diferença. Nós não vamos fazer isso, porque nós nem sabemos que tipo de terreno que é nosso. Né? Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um talude, um talude de corte. Então, meu talude de corte é o talude de 1 para 1. Então, um talude de corte significa o quê? Se eu mandar 1 metro para cá, eu vou mandar 1 metro para cá. Então, ele vai fazer isso aqui. Isso aqui é 40 centímetros. Tá? Isso. Talude de AT. Para cada 1 metro que eu subir, eu vou andar 1,80 metro. Então, ó, para cada 1 metro eu ando 1,80 metro. 30 graus. Tá? Certo? Então, isso aqui, gente, é uma determinação. É a maneira que eu estou usando aqui. Agora, resta para a gente fazer ali o que é que vai acontecer. Tá? Então, a construção, ela é sempre a mesma construção. Eu vou apagar esse desenho aqui em cima, tá, gente? Eu vou apagar o desenho aqui. Porque senão fica frustrado. Eu vou ensinar até aqui. Tá? Olha bem. Eu tenho essa estátua colocada. Então, repara que esse perfil de transversal eu já consegui fazer. Foi esse perfil que eu estou colocando aqui. Então, ele já existe. Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou ver como é que eu vou fazer. Eu vou colocar a minha sala de talude aqui, nesse lugar. Né? Então, como é que eu faço para poder colocar a sala de talude? Olha, primeiro, eu vou colocar as linhas de construção são azuis. Tá? Então, eu vou passar uma linha aqui, tá? No ponto de interseção entre a linha de testada e o meio natural do terreno. Então, passei uma reta paralela à minha rua aqui, tá? Então, ó, vou medir. Esse pedaço é esse pedaço aqui, tá? Não é 1 para 1? Então, o mesmo tanto que eu tiver aqui desse desnível, eu tenho que ter essa distância, não é? Então, eu vou desenhar agora. Olha. O meu, ó. Comecei minha saia de talude aqui. Tá vendo? 1 para 1. Eu vou com essa saia de talude aqui até a hora que eu tiver no perfil natural. Tá? Então, olha bem. Isso aqui é meu perfil natural do terreno. Perfil natural do terreno colocado aqui. Sim? Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Tá? Vou fazer a mesma coisa. Ó. Que é a minha linha paralela aqui, ó. Desenhei uma linha paralela. Essas linhas azuis são linhas de construção. Tá? Ela não é de configuração. Ela é linha de construção. Aí, vou olhar na minha olha. Quanto que eu subi? Eu subi isso aqui. Não é? Olha a diferença. A altura não é essa? A altura, então, olha. Se a gente tem para cada 1 metro, 1,80 metro, tá? 1,80 metro, faz de conta que isso aqui são 2 metros. Ah, eu vou medir isso aqui, tá, gente? Então, tenho 2 metros. Né? Então, qual que é a minha distância, o meu X? 3,80. Concordam comigo? X é igual a 1,8 vezes 2. Então, X é igual a 3,60. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, medir aqui a minha altura. Vou medir aqui, ó, meus 3,60. Certo? Aí, ó, medi meus 3,60. Vou fazer isso. Juntei. Vou vir com isso aqui até a hora que ele intercepta. Aqui. Sim? Aí, repara, qual que é o perfil da sua rua nesse momento? Vou fazer uma linha grossa, vermelha e grossa, tá? Vermelho, já tá com tudo quanto é cor, preto, vermelho, tá. Quem que é meu terreno neste momento? Que configuração de terreno que eu tenho? Ó,
Aqui ele está no perfil natural, tá vendo? Então, neste ponto, ele está no perfil natural do terreno. Ele vai vir aqui, ó. Isso aqui virou uma linha tracejada. Virou? Ele virou uma linha tracejada. Por quê? Isso é corte. Mas a hora que eu chego nesse ponto, ele voltou para o perfil natural. Vem uma linha tracejada. Isso aqui é o leito da minha rua, certo? Aqui, ele continuou a descer, tá? Então, ele fez isso aqui, tá? Isso aqui é um aterro. E aqui, olha bem o que eu marquei. Neste ponto, o terreno volta para o perfil natural. Nesse ponto, o terreno volta para o perfil natural. Então, olha bem, gente. O que eu estava falando? A sua saia de talude, ela está aqui, ó. A saia fora na rua. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir a minha saia de talude. Medidas em arquitetura são medidas horizontais e medidas verticais. Então, qual que é o tamanho dessa saia de talude aqui? Ó, vou vir aqui, a medida dela é essa medida. Certo? É uma medida horizontal, tá vendo? Ó, medi aqui, tá vendo? Peguei da linha de testada até o ponto de interseção e medi daqui para cá. Tá? É horizontal. Tá? Estão vendo aqui? A medida daqui, venho daqui até aqui, ó, medir aqui é outra medida, que é uma medida horizontal. Tá certo? Por que eu preciso dessas medidas? Né? Lembra que aquela rua que eu tinha desenhado aqui, né? Ela tinha aquela tanto de estaca colocada aqui. Então eu tenho um tanto de estaca colocado nessa rua. Olha, o que eu vou fazer? Né? Faz de conta que isso aqui é essa primeira estaca que eu coloquei. Eu estava com esse desenho só dentro da rua, né? Mas eu estou ampliando aqui, tá vendo? Estou colocando essa linha aqui para fora agora. Ó. O que eu vou fazer? Vou pegar essa medida que está no meu lado esquerdo, tá certo? Então, se eu tiver aqui meu lado esquerdo, vou colocar ela aqui. Vou pegar essa medida aqui e colocar ela do lado direito desse lado. Tá? Então, essa medida veio para cá, essa medida veio para cá. Tá? Aí, repara que quando vocês continuarem desenhando, por isso que há necessidade de você ter continuidade nessas estacas, tá? Você vai fazer isso para várias estacas. Então, você vai ter esse tanto de pontinho marcado. A hora que eu tenho esse tanto de pontinho marcado, olha bem. O que eu tenho aqui, gente? Uma saia de talude. Tá certo? Então, olha o que está. Agora, isso aqui é corte. Aqui, aterro. Então, o que significa? Que em termos de representação, isso está assim. Os tracinhos estão sempre no lado mais alto. Né? Então, olha bem, o que significa isso? Tá? Que eu tenho um leito plano da rua que está aqui, né? Uma saia de talude aqui em cima de corte, tá? Aqui de aterro, tá certo? E daqui para cá, terreno natural. Ficou claro isso? Agora, então, isso aqui que eu estava marcando é o que nós vamos fazer, que é o lançamento da saia no desenho aqui. Né? Então, a gente tem, vocês não têm que lançar isso para mim, mas esses perfis com todas essas medidas, eles têm que aparecer. E a última coisa que a gente tem que fazer é pensar aqui, olha, o cálculo da área de corte aterro. Olha, tem seção dessa vocês que vai ter só aterro, tem seção que vai ter só corte, vai ter seção que é seção mista. É o que é, tá? Agora, eu preciso dessa área aqui. Então, isso vai aparecer sempre assim, ó. Área do aterro da estaca 1. Você vai fazer essa medida aqui, ó. Vai fazer essa
essa medida, olhar qual que é essa área no CAD, tá? A área de corte da estaca é igual. Pega essa área aqui, tá vendo? Essa área aqui, ó, essa área não é a área que eu cortei, e vai colocar essa área pra mim. Sim? Aí, quando for no começo da próxima aula, então eu quero que essas estacas estejam aqui, tá? Eu quero que esse desenho dessas estacas não precisa de lançar, mas eu quero este desenho pronto. Eu quero esse desenho, lembrando que são 5 e que tem que ter sucessivas. Entenderam o porquê de ser sucessivo? Se você não tiver sucessivo, não tem jeito de ter saia de talude. Só tem saia de talude se elas estiverem uma atrás da outra, senão não tem como. Então, vocês vão fazer isso para mim, porque quando chegar na próxima aula, nós vamos fazer esse lançamento das saias, vamos modificar as curvas de nível, porque as curvas de nível ainda aqui, tá vendo? Você colocou a saia de talude, mas elas estão no mesmo lugar que elas sempre estiveram, né? Só que elas saíram todas do lugar, a gente tem que colocar essas curvas no lugar certo. E vamos calcular, fazer a tabela de movimentação de terra. Ficou claro isso, gente? Tranquilo? Ótimo. Tranquilo.